Olá, meus amigos, eu sou o pastor Ricardo Santos, estamos aqui mais uma vez para trazer a boa notícia da palavra de Deus. Esse é o nosso momento da palavra e eu tenho a certeza que Deus ele vai falar ao seu coração através dessa ministração. É uma mensagem rápida, objetiva, mas eu sei que o Espírito de Deus há de falar ao seu coração. A palavra de Deus diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37, diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, no versículo de número 35 em diante, fala que Jesus, ele chama os discípulos e ele manda os discípulos entrarem no barco e irem adiante. Jesus estava com eles no barco. De repente se levanta uma tempestade, a ventania, os ventos fortes, as ondas começaram a jogar água dentro do barco. A situação era bem difícil e os discípulos entraram em desespero. Assim como nessa tempestade no mar aconteceu ali uma situação que fugiu ao controle dos discípulos e eles entraram em desespero, muitas vezes na sua vida, na minha vida, na vida de alguém que pode agora estar nos assistindo ou ouvindo a essa mensagem, a pessoa se encontra na mesma situação, numa situação de desespero, numa situação de luta, de calamidade, e a pessoa então perde o equilíbrio e não sabe o que fazer. O Senhor Jesus, ele levanta, desperta, e no versículo 39, ele repreende o vento, e no verso 40 diz o seguinte, que ele dá uma repreensão nos discípulos, e disse: olha, por que vocês ainda são tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Uma pergunta dupla: por que são tímidos e vocês não têm fé? O que o Senhor Jesus ele quis dizer? Este problema que vocês estão enfrentando, vocês mesmos podiam ter resolvido se vocês não fossem tímidos. Uma pessoa tímida é uma pessoa acovardada, é uma pessoa que fica temerosa, é uma pessoa que não faz nada, ela se intimida com aquilo, ela fica envergonhada, ela não se levanta contra a situação e por isso ela perde. E ele diz: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Fé eles tinham, eles confiavam em Deus, mas eles não estavam nem usando a fé e não estavam também usando a ousadia. Essa palavra é também aplicável a nós nos dias de hoje. Muitos de nós temos sido tímidos diante de problemas, temos nos acovardado e vamos muitas vezes suplicando a Deus desesperados. Nós podemos orar a Deus sim, meus amigos, mas orar agradecendo, orar buscando a presença do Espírito Santo, nos fortalecendo em Deus, sabendo que de Deus vem a nossa vitória. A palavra de Deus fala que um dia Moisés, está lá no livro de Êxodo 14, Moisés e o povo estavam diante do Mar Vermelho, e diante do Mar Vermelho eles ficaram amedrontados e Moisés foi orar, foi clamar a Deus, e Deus falou com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você levanta essa vara, esse cajado, e o povo vai passar. E foi o que aconteceu. Aquela não era a hora de orar, meus amigos. Aquela era a hora de marchar, era a hora de estender o cajado para o caminho se abrir. Muitas vezes nós temos sido tímidos, mas com essa palavra é hora de nós nos despertarmos. Aqui o Evangelho de Marcos 4, versículo 40, então diz: E disse Jesus, ele falando aos discípulos: Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Vocês têm que usar essa fé. Usem essa fé. Não sejam tímidos. Então, um recado de Deus para nós também nesse dia: não seja tímido e use a sua fé e a sua vitória chegará. Pode ter certeza disso no nome do Senhor Jesus. Eu queria também trazer aqui, meus amigos, um convite para esse domingo. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor às 8 da manhã e às 18 horas, aqui na Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Você não pode ficar de fora destas reuniões, que vão ser reuniões de avivamento, de renovação, de comunhão com Deus. É um dia muito especial, é o dia da Santa Ceia. O Senhor Jesus diz que aquele
que não come da carne dele, aquele que não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Nesse domingo você não pode ficar de fora. 8 da manhã ou às 18 horas, Avenida Ida Jubeline, 401 aqui no bairro Florença. Você é meu convidado especial. O planeta está conosco, se programe. Deus tem uma grande bênção para derramar sobre a sua vida. Guarde essa palavra, guarde esse convite. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até breve, no nosso próximo momento da palavra.